Como fizemos referência nesse cenário eleitoral ao maior município, ao segundo maior município da região metropolitana de Fortaleza, Caucaia entra também no noticiário com a briga contra a Enel. A prefeitura foi à justiça e conseguiu uma decisão que determina que a Enel mantenha equipe técnica para manutenção da rede elétrica nessa reta final, nesse período de carnaval. Afinal, jornalista Beto Almeida, se essa decisão fosse estendida a todos os municípios, talvez nós tivéssemos maior pressão para a Enel cumprir essa prestação de serviço à altura da cobrança que é feita pelos consumidores. Temos diariamente imagem, informações sobre o corte, a suspensão de energia elétrica por falta de manutenção. Há poucos dias, hoje é quinta-feira, terça-feira, foram os moradores de municípios da região do Vale do Acarape, Barreira, Redenção, Aracoiaba. Também na terça-feira, Beto Almeida, moradores do conjunto José Walter, do bairro Modubi, na capital cearense, sofrendo com a falta de energia. Quem não entrou nos últimos dias em um estabelecimento comercial, por exemplo, em padarias, e se deparou com a escuridão? Aí você Ontem vê, mesmo Beto nós tivemos Almeida, essa experiência, a frustração de funcionários, de proprietários desses estabelecimentos diante da fuga, da saída dos clientes que não vão ficar em um ambiente quente, além dos prejuízos com os produtos que ficam se perdendo porque não tem a energia elétrica para manter o congelamento ou então fazer outras atividades. Essa decisão... Nesse caso de Caucaia, Beto, será que vai valer essa decisão? Luzenor, eu creio que assim, a expectativa, inclusive, é muito positiva, porque como é que surgiu essa decisão da Prefeitura de Caucaia ir à Justiça para conseguir essa liminar, Luzenor? Foi por conta dos relatos desastrosos do que aconteceu no Réveillon agora, da passagem de 2023 para 2024, especialmente em Cumbuco, Luzenor. Lá, os hóspedes, os hotéis ficaram mais de 24 horas sem energia, houve evasão, gente pedindo devolução de diárias. Em resumo, prejuízos para os empresários de um dos principais pontos turísticos da nosso estado, que é a Praia do Cumbuco. E aí o que aconteceu? Os próprios empresários que fazem a Abrazel, que é a Associação de Bares, né, e Restaurantes ali da área do Cumbuco, foram à prefeitura e também pediram a contribuição e a ajuda da prefeitura nesse sentido. Qual é a preocupação deles, Luzenor? É que não existia até então uma determinação ou uma rotina comum da Enel em fazer esses atendimentos, como aqui em Fortaleza, por exemplo. Aqui, pelo menos, fica estabelecido e até que se cumpre, pelo menos na maioria dos casos, de que houve queda de energia, a Enel tem até 2 horas para resolver. Só que pelo interior do estado do Ceará não existe essa determinação. Mas e eles querem que pelo pode... menos isso. O que eles querem, na realidade, olha só, eles ainda estão bondosos. Eles querem que a Enel mantenha equipes de plantão no município, ali no município de Caucaia, para que consigam atender as demandas que surjam no prazo aí de 2 horas. Ou seja, houve uma queda de energia, pois que a Enel tem equipes de plantão para isso. Beto, Caucaia tem mais de 350 mil habitantes, é uma área importantíssima na questão do turismo, na atração de turistas do mundo inteiro, e você ter negócios, manter negócios diante dessa instabilidade do sistema de energia elétrica do Ceará é prejuízo na certa. Quando você falou em relação ao Réveillon em Caucaia, que moradores, proprietários de estabelecimentos comerciais, de pousadas e hotéis passaram 24 horas sem energia elétrica, mais de 24 horas. A mesma situação se repetiu no outro lado da região metropolitana de Fortaleza. Em Aquirás, por exemplo, praias, pousadas, hotéis, condomínios sofreram também com a falta de energia. Em primeiro lugar, a oscilação da corrente elétrica que queima, que provoca a queima de equipamentos. E depois o sofrimento e os prejuízos com a longa demora para a Enel atender aos apelos dos consumidores no sentido de restabelecer o serviço o fornecimento de energia elétrica. Fica aí esse registro, que nesse caso, a associação, pegando o embalo aí da Prefeitura de Caucaia, a Associação dos Prefeitos do Ceará deveria entrar com ação coletiva na Enel, na justiça contra a Enel, para que a empresa seja obrigada a manter equipes
técnicas de manutenção no interior do estado, na região metropolitana de Fortaleza. Exatamente, Luciano, porque a gente fala num ponto turístico, como é o caso do Cumbuco, mas nós temos, por exemplo, todo o litoral leste do estado do Ceará. Você imagina aqui pegando já de Aquiraz até chegar lá em Capuí, quanto nós temos em Serras também, e no interior também que nós temos essa situação. Então, a Enel, na realidade, tem que dar respostas. Quando eu digo dar respostas, é colocar realmente um plantão recheado de pessoas que possam realizar esses atendimentos. Aliás, ela divulgou o plano de operações dela. Ela diz o seguinte, que vai contar com mais de 1.000 pessoas trabalhando, 340 equipes em campo e 2 subestações móveis. Vamos torcer para que isso dê resultado e que os foliões, mas principalmente os empresários, pessoas que estão apostando muito no carnaval como economia, como medida de economia, como negócio, que eles não saiam prejudicados como saíram durante o Réveillon. Ou seja, Beto Almeida, um contingente de 1.000 pessoas, eu já estava fazendo as contas aqui, né? Dividido por 184 municípios. Não vamos, e se nós fizermos a proporção do número de funcionários, de técnicos da Enel por cada município, de acordo com o número de habitantes, nós não vamos ter mão de obra suficiente para atender a população, mesmo porque esse contingente não estará 24 horas trabalhando. Esse contingente, esses trabalhadores irão cumprir uma jornada, ou seja, nós teremos aí uma média de 300 pessoas de forma simultânea trabalhando nesse período de carnaval. Estou me baseando nessa informação que você nos traz agora, em relação ao quantitativo de trabalhadores que a Enel está disponibilizando, colocando à disposição. Mas aí, Luciano, vamos encarar da seguinte forma, que essas equipes que vão estar de plantão, 340 equipes, 1.000 colaboradores, eles vão estar distribuídos para atuação por áreas. Não é que eles vão estar presentes em cada município. Então tem equipes que vão estar... Pior ainda, né, Beto? Não, mas aí é que tá. Olha só, se você tiver... Eu não sei como é que é feita a logística de distribuição, mas vamos trabalhar com o litoral leste. Vamos trabalhar com um determinado número X de equipes que vai ficar responsável até por tantas áreas. Isso deve ser pontos de apoio, alguma coisa do tipo assim também. O nosso tempo acabou neste bloco, mas eu volto ainda com o Beto Almeida para falar sobre 2 assuntos. O governo federal faz um afago aos deputados federais e senadores e libera 2 bilhões de reais em emendas do orçamento secreto. Tem também essa história do Ministério Público Estadual que quer que escolas públicas e privadas proíbam estudantes do uso do celular na sala de aula. Daqui a pouco. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.